da minha vida. A conclusão que eu tirei é que eu fui levada a tomar decisões muito importantes na minha vida, condicionadas a acreditar que tudo o que ela dizia era da parte de Deus. Houve um dia que ela me mandou um áudio dizendo: eu nunca dei conselho errado para ninguém. Eu fiquei em silêncio e analisei tudo o que tinha acontecido e estava acontecendo comigo. Depois de muito tempo, finalmente eu decidi me despedir. Mesmo indecisa, mesmo insegura, eu não aguentava mais ficar ali. E quando eu fui me despedir, eu fui sim com o coração grato. Apesar de tudo, eu fui até a igreja me despedir com o coração grato, porque eu pensava que ela não fazia isso por mal, mas pela forma, pelo histórico dela, o histórico de vida dela, as crenças enraizadas, tudo o que fazia ela ser ela. Então eu pensava, a intenção, pode ser que a intenção não seja ferir, mas é uma pessoa ferida emocionalmente, que está ali liderando outras pessoas, que tem muita coisa, muita carga do passado. Então eu buscava ser compreensiva o máximo que eu poderia ser, imparcial e grata. Eu não queria sair de lá como uma pessoa ingrata, eu queria ter gratidão, pois apesar de tudo, é uma pessoa que exerceu fé ao orar por uma questão ou outra. Era uma pessoa que estava realmente na intenção de fazer a obra. Mas, quando eu fui me despedir, ali eu percebi quem realmente ela era. Pois ela se revoltou, não permitiu que eu falasse em nenhum momento. Disse que eu me mudei para Cuiabá só para namorar. Aquilo me feriu profundamente ainda mais, porque me fez lembrar de quando eu até discuti com a minha família para me mudar para Cuiabá, porque eu queria servir a Deus, eu queria servir naquela igreja, eu não estava pensando em namorado, tudo aconteceu muito depois. Ela disse que eu tinha aberto as redes sociais da igreja, o Instagram, o YouTube, por vaidade minha. Ela disse muitas vezes que eu era mentirosa, mas naquele dia eu nunca ouvi tantas mentiras ao meu respeito quanto naquele dia, saindo da boca dela. Se eu ainda tinha alguma dúvida sobre sair ou não da igreja, naquele momento eu tive certeza de que o que eu estava fazendo era a coisa certa. Ela brigava comigo com tanta raiva e ali eu via que ela não tinha nenhuma inteligência emocional. Nenhuma mansidão, só raiva dentro dela. Inclusive, eu ouvi falas do tipo: eu fiz isso e eu fiz aquilo por você, eu paguei o seu uniforme, você é ingrata. Ela fez isso para mim ou para a obra de Deus? Se ela fez para Deus, por que estava me cobrando preço ou custo das coisas que ela fez por mim? Uma liderança sadia nunca vai dizer isso para você, pois tudo é feito para Deus, mesmo que ela tenha feito tudo por um membro da igreja. Ela fez para Deus ou por esse membro, para estar cobrando dele alguma coisa? Nunca vi ela pedindo desculpas para ninguém. Sempre foi uma pessoa extremamente arrogante, com nenhum senso de empatia. Queria medir as pessoas com a régua dela. Se eu sou capaz de fazer tal coisa, por que você não é capaz de fazer? Sempre cobrou ao extremo dos outros, mas ela mesma não cumpria. Chegava atrasada nos cultos, mas se fosse um de nós, éramos humilhados em público. Me machucava com palavras. E absolutamente tudo que eu falava, ela vinha com contradições. Para mim, eu estava fazendo tudo para a obra de Deus, porque era tudo que eu podia entregar naquele momento de mim. Eu estava no meu limite.
Eu estava acordando super cedo, pegando o ônibus por horas para ir trabalhar e depois voltar para casa e ter que estudar, ter que cuidar de casa, ter que cuidar da minha saúde e ainda cuidar da obra de Deus, e ainda assim não era suficiente para ela. Eu percebi que a maioria dos meus problemas de saúde não eram demônios, mas sim resultados dos abusos psicológicos que eu estava sofrendo. Resultado de me sentir insuficiente o tempo todo. A minha boca encheu de feridas, o meu estômago doía, a minha cabeça estava sobrecarregada, parecia que eu ia morrer. Eu me lembro de um dia, quando eu estava namorando Jordan, e uma das obreiras da igreja me disse que eu deveria pedir conselho sobre meu relacionamento para a apóstola. E imediatamente eu pensei, como eu posso pedir conselhos a alguém que me fala sobre a vida sexual dos membros da igreja? Alguém que me fala sobre os outros, alguém que fala sobre os outros para mim, também vai falar de mim para os outros. A fofoca era algo que acontecia muito e que me incomodava bastante. E após quase 8 anos, eu decidi sair da igreja, chorando amargamente. Era como se fosse um luto para mim. Passei dias como se eu estivesse em luto. Comecei a estudar recentemente sobre o perfil de pessoas narcisistas e percebi que eu estava vivendo em um relacionamento tóxico, abusivo, onde eu era manipulada por uma pessoa que queria ter controle sobre cada aspecto da minha vida e tirar minha autonomia até mesmo em perguntar algo simples para Deus e ouvir dele a resposta, como, por exemplo, qual faculdade eu deveria fazer. O que mais me entristecia era que a minha sinceridade diante de Deus era sempre invalidada. A minha intenção sempre foi fazer a obra dele. Um determinado dia, ela reuniu os membros e obreiros da igreja, disse que iria cancelar as transmissões pelo Facebook, pois se alguém quisesse assistir ao culto, que viesse à igreja pessoalmente. Então eu comecei a me questionar: será que eu estou fazendo a obra para Deus ou para ela? Porque assistir aos cultos então não era o mais importante não era alcançar almas, o mais importante era lotar a igreja dela, para que as pessoas estivessem ali fazendo números. Porque aquele que quer alcançar as almas e quer que a palavra de Deus seja propagada, ele transmite ela de todas as formas possíveis, independentemente do que acontecer. No final, depois que eu consegui sair do meio de tudo isso, e claro, houve muitas outras coisas, foram uma série de acontecimentos que se transformou em uma bola de neve e me fez perceber o quanto eu estava machucada, o quanto eu estava ferida por aquele ministério. Eu estava longe da minha família, o quanto os familiares se afastavam. A ideia não era unir a família, eu percebia a família cada vez mais afastada, cada vez com mais raiva. Mas, independente de tudo, eu acredito que Deus nos permite passar por determinadas experiências para que nós aprendamos e para que nós possamos ajudar outras pessoas. Não importa o quão ferido ou ferida você sai de um ministério, de uma igreja. Entenda que as pessoas também erram. Pessoas erram. Pessoas estão tendenciosas a errar. Mas Deus não. E o relacionamento com Ele tem que ser cada dia mais forte. A relação e a intimidade com Deus é o que vale no final das contas. Não deixe de ir à igreja, não deixe de ceiar, não deixe de acreditar em Deus por culpa das pessoas.
pessoas que não se curaram emocionalmente de feridas. Só fere quem está ferido. E esse é o meu testemunho.